é Alexandre Maia, professor de História da Língua Portuguesa, e foi-me reservado este momento para apresentar a vocês um resumo do nosso programa. A História da Língua Portuguesa inicia com um tópico que eu reservei para vocês para introduzi-los na questão da história propriamente dita, a diacronia externa e interna. Quer dizer, partiremos de um momento em que a diacronia externa define os acontecimentos não linguísticos que envolveram a formação da língua, enquanto a diacronia interna deverá desenvolver as questões do que dizem respeito à língua em sua dimensão gramatical e fonética, morfológica e sintática. Ocupações pré-romanas na Península Ibérica. Bem, os romanos ocupam a Península Ibérica e encontram lá povos que já haviam desenvolvido determinada cultura. Entre eles, um povo invasor, mas que assumiu uma condição de dominação, são os gauleses. Esse povo, conhecido por nós como gauleses, foi denominado celta pelos gregos. A nossa nomenclatura, gauleses, ficou bem mais definida por conta de um famoso personagem, né? Asterix, nas aventuras de Asterix, o gaulês. Os gauleses eram, então, portanto, os celtas que habitavam várias regiões da atual França, Suíça e Holanda, que os romanos chamavam Gália. A conquista romana. A conquista romana se deu por volta do século II a.C., mas se consolida no século I, tendo como centro principal Braca Augusta, fundada pelo imperador Augusto. Braca Augusta terá sido o grande centro urbano de uma região que vai oferecer aos romanos grandes possibilidades de exploração econômica da agricultura à mineração. A ocupação romana se dá de forma bastante difundida na Península Ibérica, né? Porque os romanos introduziram lá, primeiro, equipamentos militares, quer dizer, ocuparam com 40 mil soldados, e depois constituem lá uma cultura bastante desenvolvida, principalmente no que diz respeito à economia, né? A Península Ibérica era importante região de exploração romana. As invasões bárbaras e o cristianismo. Com o declínio da administração romana nas várias regiões do Império, houve invasões, facilitaram-se as invasões bárbaras, por conta também de um avanço de um povo vindo do Oriente chamado Huno, que forçou a migração para o leste da Europa, alcançando a Península Ibérica. Principalmente chegaram ali os suevos, os alanos e os vândalos. Em seguida, chegaram os visigodos. O cristianismo chega à Península Ibérica já desde a oficialização por Constantino. E com a invasão desses povos bárbaros, o cristianismo se consolida em função da conversão que eles sofreram. O latim cristão é, portanto, a língua em voga. Paulo Orósio, natural de Braca Augusta, é escritor de obras que se tornarão referência nos estudos teológicos medievais. A invasão árabe. A invasão árabe se dá por volta de 711 a.C., com o avanço do islamismo na Europa, nesse caso na Europa Oriental, a partir do norte da África. Córdoba
e Sevilha se tornam os grandes centros de radiação dessa ocupação, né? Mas a resistência portuguesa que se dá nas Astúrias, quer dizer, a resistência, no caso, visigótica, né? Que se dá nas Astúrias, possibilitou as guerras de reconquista. Com essa invasão árabe e essa consolidação da cultura na Península Ibérica, surgiu uma cultura chamada moçárabe, que poderíamos dizer se transformou num verdadeiro cadinho cultural, multicultural, naquela região. O reino e a língua de Portugal. O reino de Portugal se consolida por volta do século XII depois de Cristo, né? Quando o borgonhês, o Henrique de Borgonha, né, consegue o condado portucalense, definindo assim uma região livre do jugo de Castela, do reinado de Castela, Leão e Aragão. O reino de Portugal recebe grandes influências do trovadorismo e o sistema gráfico parte daí para reunir elementos para uma nova língua, né? Embora houvesse uma desuniformização da escrita. A expansão portuguesa, o Renascimento e a Era Moderna. A língua portuguesa alcançaria mares nunca antes navegados. Bem, a expansão portuguesa e o Renascimento, de certa forma, consolidam a identidade da língua portuguesa, diferentemente da língua latina, né? Com a difusão e a expansão do Império, o Portugal adquire um poder na Europa de vanguarda, alcançando com investimento nas navegações, mares muito além da Europa, com isso mantendo com as Índias contatos comerciais e fundando colônias, como foi no caso o Brasil. Nisso a língua se expande, buscando novas dimensões e novas regiões. Encerrado esse momento histórico externo, né, onde os acontecimentos interferem na formação da língua, passaremos a estudar as transformações internas, as mudanças internas da língua, e chamamos com isso a diacronia interna. Aqui temos alguns exemplos que veremos ao longo do curso, né? Temos aqui o caso das consoantes, onde processos serão estudados por nós e definiremos alguns conceitos e uma terminologia. Aqui temos as consoantes, posição que elas ocupam na palavra, podem ser iniciais, mediais e finais, e uma regra fundamental se constrói, né, da passagem das consoantes do latim ao português, que descreve que as consoantes sonoras mediais caem na língua portuguesa, as surdas se sonorizam. Morfossintaxe. Talvez pela analogia com os pares homem e mulher, macho e fêmea, na passagem do latim ao português, se estabeleceu a oposição masculino-feminino e aí o neutro perdeu sentido. Nesse caso, teremos estudar a sintaxe nas suas várias dimensões. Uma delas envolvendo a questão do gênero, porque na língua portuguesa nós temos apenas os gêneros masculino e feminino, perdendo o gênero neutro do latim. E aí procuramos definir as regras. A textualidade histórica já nos permite cotejar as obras na sua integridade,
temos aqui, no nosso caso, o exemplo de um texto latino, Lupus et Magnus, e uma passagem traduzida. Nesse caso, veremos particularmente, como exemplo, as conjunções. No caso, a conjunção mais. Não te ameaço, mas eu me excuso com boa razão. Observem que a conjunção mais de hoje está escrita mais, prova de que ela veio do advérbio magis, do latim, que quer dizer mais. Talvez não fosse ainda entendida como conjunção. Era uma conjunção, informação, por assim dizer. Bem, terminada a aula, espero que estejamos firmando um contato para dar curso nesse semestre à História da Língua Portuguesa. Obrigado.